Boa tarde, voltando aqui do nosso café e a gente então agora passa para a nossa mesa redonda, a nossa segunda, né? Que tem como título Os Animais como Sujeitos de Direito. Para compor essa mesa, nós vamos chamar o professor doutor Fernando de Azevedo Alves Brito. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, na linha Direitos Pós-Modernos, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na área de concentração Meio Ambiente e Desenvolvimento, graduado em Direito pela Universidade Tiradentes, advogado, licenciado e, desde 2014, professor na área de Direito, em regime de dedicação exclusiva do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA, campus de Vitória da Conquista. Líder do grupo de pesquisa Núcleo Pós-Humanista de Pesquisa em Saberes e Direitos Animais, Ambientais e Cibernéticos, campus de Vitória da Conquista. Concentra-se na atualidade em nível de pesquisa nas linhas de educação ambiental animalista e direito ambiental animal. Seja bem-vindo, professor. A segunda pessoa que vai compor a nossa mesa é Ana Carolina Pessoa Braz de Oliveira, que possui graduação em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é pós-graduada em Direito Constitucional aplicado pela faculdade, é hoje presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB, e também pertencente ao grupo da Arca Bahia. E a idealizadora da MIA, conforme foi falado aqui ontem. Tem um trabalho lindo, um relatório chamado Catavento, que depois quem puder acessar, né, Carol? Você pode falar se está lá na bio do Instagram da Arca Bahia. Bom, a terceira convidada, nós vamos deixar para fazer a apresentação dela daqui a pouco, porque ela vai entrar online, que é a Eveline Paludo, é uma advogada animalista também, mas que ela vai entrar, ela vai falar por último, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou avisando vocês, de 20 a 15 minutos. Quem tiver pergunta, que estiver nos assistindo, pode fazer ali pelos comentários e daqui da plateia também. Agradeço muito a vocês, a gente sabe o quanto que ainda é incipiente falar dos animais como sujeitos de direito, né? Mas aqui estamos para levantar essa bandeira num simpósio sobre animais comunitários. Obrigada. Olá, boa noite. Boa noite ou boa tarde? Boa tarde. Eu estou meio perdido, viu? Estou meio desbaratinado, mas tudo bem. Primeiramente, agradecer o convite, né, tanto da professora Gabriele quanto da professora Roberta, para estar presente na minha casa, né, porque aqui na UESB eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em Ciências Ambientais e também tive a honra de ser professor durante 2 anos e meio, na época, como substituto. E a UESB me deu tanta sorte que logo na sequência, quando meu contrato terminou, eu fui convocado pelo IFBA. Então, estou na minha casa e só tenho que agradecer pelo convite, tá bom? Primeiramente, dizer que, na verdade, hoje nós temos um tema até de certa maneira que nos desafia um pouco, devido à sua complexidade, devido à existência de normas que são, de certa maneira, jovens sobre esse debate, mas vou tentar, na medida do possível, sintetizar a ideia e passar algumas inquietações que eu tenho a respeito desse tema para vocês. O tema de minha apresentação aqui hoje será políticas públicas e invisibilidade animal, né, a importância da microchipagem para o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Como todos sabem, né, no ano de 2024 foi aprovada uma nova legislação, no ano de 2025 foi aprovado um decreto que regulamentava a lei que foi criada em 2024 e que criava esse Cadastro Nacional de Animais Domésticos, mas, ao contrário daquilo que a gente já pregava em um estudo doutoral que tínhamos feito no ano de 2022, algumas coisas que deveriam estar presentes na lei acabaram não entrando, o que colabora para um processo de invisibilidade animal ou de invisibilização dos animais. Mas eu vou falar isso um pouco mais para frente.
A primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, ou que a gente deve debater sobre esse tema, é tentar explicar um pouquinho o que é o microchip utilizado na identificação dos animais. Então, o microchip, como podem ver ali, do lado de vários grãozinhos de arroz, né, é um microcircuito eletrônico de tamanho aproximado de um grão de arroz, bem pequenininho mesmo, bem leve, né, e deve ser dessa forma para que não prejudique o animal no momento da inserção desse microchip, da microchipagem do animal. Ele fica dentro de uma cápsula de biovidro cirúrgico, que é o mesmo material utilizado em marca-passo. Então, é um material muito eficiente para evitar qualquer tipo de interação do organismo vivo com o microchip que é implantado no animal no momento da identificação. A sua durabilidade é a mesma da cápsula de biovidro que reveste o microchip, ou seja, de aproximadamente um século, considerando a existência dos animais de estimação, dos animais domésticos, e o período de vida que esses animais geralmente têm, devido à sua extensão de durabilidade, esse tipo de implante é feito de forma única, é definitiva para toda a vida, o que torna esse mecanismo de identificação um mecanismo excelente para fins de animais domésticos, propriamente ditos. Né? E não possui bateria, que é um outro item também, uma outra característica que é importante para preservar a saúde do animal. Em razão desse microvidro ou desse biovidro que é utilizado ao redor desse microchip, esse material fica inerte, né? E o fato de não possuir bateria faz com que, de certa maneira, não haja energia, via de regra, nesse microchip, que só vai ser ativada quando um leitor passar sobre esse microchip, identificando algo que tem nele, que eu vou falar um pouco na sequência. Então, ele só vai emitir energia no momento que o leitor passa sobre o local em que o microchip foi implantado. Pode passar, irmãozinho, por gentileza. Então, aqui são alguns exemplos de leitores que são utilizados na leitura desses biochips ou microchips. Pode seguir. Né? E o que acontece com esse microchip? Primeiro, devido às suas características, ele serve para a identificação do animal. Ele é implantado sob a pele do animal, ou seja, se ergue a pele e se aplica aquilo ali abaixo da pele, né? E ele vai ter uma característica que faz com que seja o mecanismo mais utilizado no mundo para a identificação dos animais, que é o fato de ter um código numérico identificador único. Ou seja, o código que tem em um microchip ou em um biochip que vai ser implantado no animal é o mesmo código, é o código único em todo o planeta Terra. O que faz com que seja um instrumento perfeito, mais adequado possível, inclusive em razão dos custos. Geralmente ele custa aí, não passa de uma dezena de reais, né, algo em torno de 10, 15 reais. Pode até se conseguir um microchip ou biochip por um valor menor, mas se torna um instrumento perfeito para se criar uma espécie de CPF dos animais, porque aquele animal que foi microchipado, ele não vai ser confundido com nenhum outro, apesar de ter características semelhantes. É uma forma popular e moderna de identificar um animal de estimação de um modo eficaz e seguro, e a implantação é realizada por uma seringa especial. Não exige anestesia, o que diminui os riscos do procedimento nos animais, e também não se trata de um rastreador. É bom chamar a atenção disso, porque muita gente confunde a questão do biochip ou do microchip com um rastreador por GPS, que não tem nada a ver com isso. Pode passar, irmão. Isso é um rastreador por GPS. É um equipamento que, diferente do biochip ou do microchip, ele fica na parte exógena do animal, geralmente fica no pescoço do animal, e permite uma rastreabilidade desse animal, às vezes até ao vivo, de maneira em tempo real, né, devido à utilização de alguns aplicativos, inclusive em aparelhos celulares. Pode passar, irmão. Outros modelos que são utilizados aqui para cães e gatos, sempre eles ficam na parte externa do animal, diferente do chip que é implantado no animal, no próprio organismo do animal, e eles têm uma interação com equipamentos, geralmente de aparelhos celulares, que permitem a identificação do animal onde ele se encontra. Né? Esse aqui já é um aparelho mais caro, diferente do biochip. Pode passar, irmãozinho, por gentileza. Então, microchipagem ou biochipagem, como alguns estudiosos, especialistas na área costumam chamar, porque é um chip aplicado em um organismo vivo e, portanto, tem esse prefixo bio, ele vai ser esse ato de inserir um microchip no animal. E esse microchip, ele tem a única função de identificar o animal, através desse código universal que é utilizado para que esse animal seja rastreado a partir de um leitor de microchips. E aí nós temos que levar em consideração alguns aspectos que eu realmente desenvolvi na época da pesquisa doutoral,
que é a possibilidade de você utilizar a teoria cibernética com o fito de potencializar a garantia, a fundamentação, a estrutura, inclusive a implantação de políticas públicas que envolvam animais não humanos. E aí, na sequência, nós temos que nos referir a Norbert Wiener, que na sua obra Cibernética e Sociedade, o Uso Humano de Seres Humanos, ele vai definir mais ou menos o que seja essa cibernética, e a partir desse conceito nós vamos perceber que ele também pode ser aplicado para questões que envolvam a identificação de animais por meio de biochips. E aí vai se estabelecer o seguinte, né? A teoria cibernética pressupõe que o controle ocorra por meio de mecanismo de feedback, que é o mecanismo de retroalimentação, ou seja, deve existir um controle pelo qual um sistema reintroduz em si resultados e desempenhos pretéritos para que haja correção e aprimoramento. E esse processo pode, ao certo, ser viabilizado pela microchipagem ou biochipagem dos animais de estimação. E aí eu vou trazer um modelo que eu utilizei na minha tese de doutorado para mostrar como a identificação dos animais por meio de microchip pode potencializar esse cadastro nacional de animais domésticos. Algo que vocês vão ver bem que pela leitura que é feita hoje, pela legislação, e não só pela legislação, mas também pelo seu decreto regulamentador, ainda não pode ser realizado. Pode passar, irmão, por gentileza. Essa figura é uma figura que aparece na tese que fala da microchipagem de animais de estimação diante da teoria cibernética. Essa perspectiva nos mostra que o microchip a ser utilizado, ele vai servir como, através do seu código de identificação, como um input em um processador. Esse processador, na verdade, é o próprio Cadastro Nacional de Animais Domésticos. O que acontece? Todo animal recebe um microchip. Esse microchip tem um código universal que identifica esse animal e faz com que esse animal não seja confundido com nenhum outro animal, apesar de ter características semelhantes. Quem aqui tem gato? E se o gato for preto, como é o meu caso, de Edgar Morin, o nome do meu gato, né, vai saber a dificuldade que é para distinguir um gato preto de outro. De modo que uma mera foto em um documento de identificação não é suficiente para assegurar a identificação do animal. E como nós estamos numa mesa que fala justamente sobre essa questão de reconhecer a subjetividade dos animais, você tratar os animais apenas por características que não permitem uma identificação adequada impede que seja reconhecido aquele animal enquanto indivíduo de direitos. Esse é um fato a ser considerado. Então, o microchip, como nenhuma outra forma de identificação, permite que esse animal ele seja identificado e ele possa ser identificado como ele é, pela pessoa que ele é, pelo indivíduo que ele é. Algo que uma mera foto não pode permitir. No caso dos seres humanos, nós temos outras formas de identificação que são levadas em consideração. Identificação por meio de íris, identificação que se dá por meio de digital, identificação biométrica por meio da face, por exemplo. Mas no caso dos animais, devido à diversidade de organismos que os múltiplos animais de estimação possuem, a padronização de um tipo de identificação a partir desse tipo de característica fica inviável, ou muito difícil de ser consolidada. Então, o microchip passa a ser o instrumento adequado para isso. Então, sabendo quem é o animal, que aquele animal é o indivíduo que recebe um CPF ou número que está estabelecido nesse microchip, eu posso, com segurança, estabelecer parâmetros que vão servir para alimentar políticas públicas animalistas, não só em nível municipal, em nível estadual, mas também em nível federal. Então, esse microchip, ele vai fornecer um código. A partir do momento que existe um código e esse código é inserido dentro desse processador, que é o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, eu passo a saber quem é esse indivíduo. E esses dados ali, eles vão ser processados e sistematizados. Esse é o primeiro ponto que a gente chama a atenção com relação a isso aqui. Os dados serão processados e sistematizados. E a partir do processamento por meio do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, eu vou permitir uma informação que não existia antes, que é o output. Esse output vai gerar informações para subsidiar as políticas públicas. Por exemplo, Edgar Morin, meu gato, microchipado, ele vai ter um código que identifica quem é Edgar Morin. Não é qualquer gato preto que pareça com Edgar Morin, é o Edgar Morin, porque só ele tem aquele código universal. A partir desse tipo de informação, acessando esse tipo de informação que eu coloco lá, pode-se saber
qual foi o tipo de vacina que ele teve, se ele foi castrado, onde esse animal mora, quem é o tutor e como esse tutor pode ser, de repente, localizado, caso ele seja perdido, caso se descubra que não foi dada, por exemplo, uma vacina antirrábica na época da campanha de vacinação. E com essa informação, com esse output, é possível o poder público de qualquer lugar do país procurar esse gato para poder aplicar essa vacina nesse animal. Não só isso, é possível extremamente analisar também que esses dados gerados por meio do output, eles vão servir para outras coisas que vão gerar um feedback. Essa questão, por exemplo, da identificação se ele foi vacinado com vacina antirrábica ou não, vai gerar implementação de políticas públicas dos animalistas, aprimoramento da tutela dos animais de estimação e algo que, quando eu cheguei aqui, vi que algumas palestrantes estavam muito indignadas e com toda razão, reclamando que é a dificuldade, por exemplo, de responsabilizar juridicamente aqueles que abandonam os animais. Isso, por outro lado, volta para o sistema, gerando novo input. Esse animal foi vacinado no ano de 2024. Quando for no ano de 2025, pode ser novamente processado e falar que aquele animal não foi vacinado de novo. Assim, gerando um aprimoramento constante do sistema e assegurando, de fato, uma implementação das políticas dos animalistas no Brasil. Pode passar, por gentileza, irmão. Mas, para que a gente possa fazer uma reflexão acerca disso, é preciso levar em consideração o panorama brasileiro e como esse cenário de uma espécie de identificação falha dos animais domésticos, inclusive dos animais comunitários, pode fazer e consolidar um processo de invisibilidade animal ou de invisibilização animal. Pode continuar, irmãozinho. Em 2013, estou pegando um dado de 12 anos atrás, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos Animais de Estimação, a ABIMPET, nesse ano já dizia que o Brasil tinha a quarta maior população de animais de estimação do planeta, algo em torno de 132 milhões de indivíduos. Considerando a população brasileira na época, que era uma população de aproximadamente 201 milhões de pessoas, esses animais que a ABIMPET dizia que existiam, era algo em torno de 65,67% do que representava a população humana. Não estamos levando em consideração populações de ovinos, em questão de agropecuária, de caprinos, de suínos, de bovinos, não estamos levando em consideração nenhuma essas outras informações, apenas esses animais de estimação. E ainda assim, o Brasil era a segunda maior população em número de cães e gatos e aves canoras e ornamentais, nona maior população em número de répteis e pequenos mamíferos e 10ª maior população do mundo em número de peixes ornamentais. Pode seguir, irmão, por gentileza. A Pesquisa Nacional de Saúde, que foi a PNS, realizada pelo Ministério da Saúde juntamente com o IBGE, isso no ano de 2019, foi publicada aproximadamente em 2021 e 2022, às vésperas da defesa de minha tese, né? Ela também dizia o seguinte, naquela época, que 46,1% dos domicílios brasileiros abrigavam ao menos um cachorro. E que 19,3% dos domicílios brasileiros abrigavam ao menos um gato. Então, eu estou falando para vocês que, na prática, esses dados mostram o quanto é importante se falar em políticas públicas para animais domésticos. Porque se levarmos em consideração esses dados, apenas os de estimação, nós teríamos em 2013 algo em torno de 66% da população de seres humanos. Se levarmos em consideração todas as outras formas de criação de animais, inclusive de corte, para leite, para produção de lã, entre outros mais, nós estamos falando de uma população que supera com certeza o número de seres humanos existentes no Brasil. Então, os animais não humanos, via de regra, são a maioria. E nem estamos falando dos silvestres. Pode seguir, irmão. E isso caracteriza uma espécie de binômio que eu vou chamar de especismo estrutural e invisibilidade social. Porque a falta de identificação dos animais não humanos faz com que as pesquisas, as políticas públicas desenvolvidas sejam criadas totalmente às cegas. Essa é a grande verdade.
você tem uma estimativa de quantos animais existem, mas não se sabe que animais são esses, quais são as características desses animais, onde esses animais moram, quais estão de fato vacinados, quais estão de fato castrados, não se sabe, é tudo criado por meio de estimativa. E isso é algo que prejudica o reconhecimento dos animais enquanto sujeitos de direito, porque a primeira coisa que você precisa ter para que alguém seja reconhecido como sujeito de direito é que ele seja reconhecido enquanto indivíduo que é. E o microchip permite isso por meio do seu código universal. Além disso, nós temos também um impacto para as políticas públicas especializadas, que é justamente você não ter políticas públicas precisas. É muitas vezes utilizado a propaganda, o marketing, é utilizado informações secundárias, mas essas políticas elas não são baseadas em dados precisos. Pode seguir, irmão. E aí nós vamos falar do que foi criado em 2024, que é o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, que surgiu depois da minha tese. Na época que eu escrevi a tese, existiam pelo menos um punhado de projetos de lei diferentes que tentavam regulamentar essa questão. Apenas um deles venceu, e venceu com essa estrutura, criando o Simpatias, que é um cadastro que já está ativo e que qualquer pessoa pode alimentar através dos seus animais de estimação, e gerando um documento de identificação animal, que tem alguns dados, nome do animal, registro geral do animal, microchip, olha que nesse caso aqui está dizendo que não tem, né? Se ele é castrado ou não, a espécie, né? Então nós temos alguma forma de identificação, mas que, por tudo que eu já disse, sem a utilização de um microchip ali, aquilo ali não pode permitir uma identificação adequada desses animais. Pode seguir, irmão. E aí nós temos as duas normas que formam um arcabouço normativo aplicável a essa questão de identificação dos animais no presente, mais especificamente desse cadastro nacional. A Lei 15.046, de 17 de dezembro de 2024, que autoriza a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, e o Decreto 12.439, de 17 de abril de 2025, que instituiu o Programa Nacional de Proteção e Manejo da População, Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, e o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Ou seja, esse decreto regulamenta essa lei. Pode seguir, irmão. E aqui nós vamos ter algumas questões interessantes. Primeiro, o artigo 1º diz que fica autorizada a criação do cadastro, o que para nós do direito é visto como algo extremamente vulnerável, porque se fica o governo autorizado, significa que o governo pode fazer, não que ele deve fazer. Então, isso aqui é uma questão de vulnerabilidade normativa, que vi pouca gente falando, aliás, não vi ninguém falando sobre isso aqui ainda, mas está aqui na norma, fica autorizada a criação. Significa dizer que isso pode, de certa maneira, gerar uma ideia de que isso se trata de uma política de governo, não de uma política de Estado. Se vier um outro presidente que não entenda que isso aqui seja significativo, ele pode falar, fica autorizado, mas eu não sou obrigado. Ele, de repente, pode rever isso aqui. Uma outra questão, a União poderá criar e manter. A União poderá criar e manter. Não está dizendo que a União deverá criar e manter. É algo também que torna isso aqui factível a uma questão de ser compreendido como uma política de governo e não de Estado. Isso é uma vulnerabilidade aos direitos dos animais. Não vejo ninguém comentando sobre isso. E aqui nós vamos ter uma outra questão. Vai dizer que esse cadastro, no mínimo, pode seguir, irmão, no mínimo, ele vai ter esses dados. E aqui vai ter o uso de chip pelo animal que o identifique como cadastrado. Pode seguir. Essa é a lei. Mas se você pegar o decreto que regulamenta a lei, você vai ter referência à microchipagem no artigo 2º, está ali ele, vai ter referência a essa microchipagem também no artigo 5º, inciso 6. Só que quando nós vamos para o outro tópico, que é o artigo 9, parágrafo 2º, inciso 2, a linha aí, ele vai chegar a estabelecer o seguinte, ó, o número do microchip da identificação, quando houver. Ou seja, uma das maiores falhas dessa norma foi estabelecer a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos sem obrigatoriedade de microchipagem. Pode seguir, irmãozinho, por gentileza. E aí nós temos algumas considerações finais, a se fazer. Primeiro, foi um avanço de fato a criação dessa lei, a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Me parece até
que o fato de colocar essas linguagens dizendo que está autorizado, que poderá fazer, se preocupava, de repente, com a existência de um clima que fosse desfavorável à aprovação dessa lei naquele momento no Congresso. Me parece que foi isso, foi uma estratégia para poder avançar do jeito que desse, para, de repente, depois se modificar a legislação. Mas isso não muda o fato de que essa legislação ela tem vulnerabilidades. Segundo ponto, apesar da microchipagem ser o método mais eficiente para você reconhecer direitos aos animais não humanos, essa microchipagem ela é uma faculdade da lei, não é uma obrigação. E há uma outra coisa também que eu chamo a atenção e que me preocupa muito, e isso me reflete, de repente, pelo menos me faz pensar na existência de uma espécie de especismo estrutural. A partir do momento em que você entende que talvez os animais não sejam tão importantes quanto os animais humanos, ao ponto de você dizer que esse cadastro ele não precisa ser alimentado, como é feito, por exemplo, um RG em qualquer lugar do Brasil, através do poder público. Qualquer pessoa pode chegar e inserir informação, o que gera vulnerabilidades quanto à informação que está sendo inserida nesse cadastro. Será que aquela informação é verdadeira? Será que aqueles dados estão atualizados? Será que, de fato, aqueles dados estão atualizados e servem de base para criar políticas públicas que sejam precisas? Isso é uma questão que a gente tem que levantar. E o último ponto que eu chamo a atenção para a professora Roberta não me pegar, porque Ró é minha amiga, não quero brigar com ela, né, já falou que faltava 7 minutos atrás. Então, só para finalizar, há uma outra questão que a gente chama a atenção também. A existência desse cadastro nacional de identificação dos animais domésticos nos revela que não dá para poder abrir mão da autonomia legislativa em nível municipal e estadual. Porque se a lei federal não obriga a realização desse processo de microchipagem, nós vamos ter que lutar com outras armas. Vamos ter que procurar assembleias legislativas para criar leis estaduais, vamos ter que procurar câmaras municipais para poder construir e criar também leis municipais que obriguem o cadastro desses animais através de microchip e que estabeleçam outros tipos de políticas também que busquem, de certa maneira, minorar as vulnerabilidades contidas na legislação e, por outro lado, também que busque realmente exigir aquilo que a lei federal não conseguiu exigir ainda no momento. E aí nós temos vários exemplos de leis espalhadas por vários municípios, por vários estados. A Paraíba é realmente o exemplo mais avançado que nós temos em questão de legislação animal, né? Inclusive, tem uma obra comentando essa questão do Código de Bem-Estar Animal da Paraíba, mas isso aqui precisa ser consolidado também. E isso vai passar, terminando mesmo, viu, Ró? Isso vai passar por uma questão que foi comentada aqui hoje. Há uns 3 anos atrás, nós tivemos um evento aqui na UESB, nesse mesmo auditório. E eu me lembro que eu fiz uma intervenção falando da necessidade de criar um conselho municipal de direito animal. Na época, houve até uma resistência, algumas pessoas falaram que não, que deveria aproveitar as políticas ambientais antropocêntricas, que debatem sobre floresta, sobre tudo que você imaginar, menos animais não humanos. E, realmente, já tem até um projeto de lei, já pude acompanhar isso aqui em Conquista, que está sendo votado com relação a essa questão, e isso é importante, viu, Rob? Para 2 questões. Primeiro, para uma questão de uma educação da população sobre as práticas animalistas, porque os conselhos eles vão debater sobre essas questões de educação animalista no município e vão trazer isso à pauta, à agenda de políticas públicas, propriamente ditas. E segundo, para finalizar agora mesmo, a necessidade de você levar essas questões, esses problemas, que inclusive são apresentados por todos que são do movimento e do ativismo animal e que muitas vezes não são supridos pela prefeitura. E aí é uma coisa que tem que se levar em consideração, que de certa maneira não se pode desprezar o fato de que esse conselho deve ser ocupado por pessoas que, de fato, tenham conhecimento e tenham interesse pela pauta animalista. Porque se for criar um conselho para fingir que ele cumpre com o que deveria cumprir, de fato vai continuar tudo do jeito que está. Agradeço a oportunidade, peço desculpas por ter me estendido um pouco, viu? Mas é difícil, num ambiente assim, onde tem tantas pessoas legais, deixar de cumprir com a fala. Já estou sentando, viu?